Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu fiquei devendo pra vocês, já tem um tempinho já, trazer essa prateleira de baixo, porque eu já trouxe a de cima aqui com quase todos os livros da tag, comentando com vocês um pouquinho sobre cada livro. E agora ficou essa prateleira aqui, que inclusive tem os livros mais recentes da tag e alguns outros livros que eu tenho guardados aqui. O bom é que esse vídeo não vai ser tão longo, vai ser mais rapidinho. Porém, essa série de vídeos ainda não acabou, porque eu tenho que compartilhar com vocês os meus livros que ficam ali, não ficam na minha estante, né? Então, acho que vou fazer vídeos mais curtinhos mostrando esses livros, porque eles estão mais concentrados em pequenos bolinhos. E tem todos os livros pocket pequenininho que eu tenho ali também pra mostrar. Então vai sair alguns vídeos ainda da estante, tá? Não encerramos por aqui, apesar de ser minha última prateleira de livros, tá bom? Vou continuar mostrando pra vocês os livros da tag. Já se passaram quase 1 mês e meio desde que eu fiz o último vídeo, então acabaram chegando alguns outros livros, e agora a gente vai conseguir finalizar os livros da tag até este mês, que é novembro de 2024. Depois a gente repete esse vídeo quando tiver mais livro da tag, ou eu faço um exclusivo da tag, como eu fiz há um tempo atrás. A gente vai fazendo aos poucos. Então pega a vinheta e bora lá! O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês hoje é Nada para Ver Aqui. E, gente, eu juro pra vocês que eu comecei a ler esse livro umas 3 vezes. E parei, não porque a leitura tava chata. Eu parei porque eu fiquei enrolada, o tempo não deu. E aí eu queria ler e acabava que vinha outras leituras na frente. Eu abandonei essa leitura, mas não porque eu não gostei, tá? Eu vou ler pra vocês a sinopse. Na primavera de 1995, Lillian recebe uma carta de Madison. Amigas improváveis na época da escola, elas perderam contato ao longo dos anos, seguindo caminhos bastante distintos. Madison, agora casada com o senador Roberts, escreve oferecendo um emprego a Lillian como babá dos enteados que estão chegando para morar na mansão do político. Como uma vida digna de 0 comentários e nada a perder, Lillian aceita a oferta e ao longo do verão ela se surpreende com um vínculo criado com os gêmeos Bessie e Roland. Só tem um problema. Ela não esperava que a situação pegasse fogo. Pegasse fogo literalmente, tá, gente? Isso aqui é um livro engraçado. Eu não sei porque que eu não consegui ler ainda, mas lerei em breve. Na sequência, praticamente todos esses livros que eu tenho aqui, gente, são não lidos, tá? Então eu vou ler a sinopse para vocês saberem do que se trata e vou mostrar a capa do livro. Este aqui se chama Clara da Luz do Mar, de Edwige Danchet. Essa edição eu acho linda. Olha aqui. A luva é maravilhosa, a edição é linda. E tem escrito: no dia do aniversário de 7 anos de Claire, seu pai decide entregá-la para Gaelle, a vendedora de tecidos da pequena vila Rose, no Haiti, para que ela dê à menina uma vida melhor. É a história dessa menina que foi dada para ter uma vida melhor. Isso era muito comum antigamente, tá, gente? Não sei se vocês têm casos na família, mas isso era muito comum. Não na minha família, mas alguém próximo você conhece que já passou por isso, ou alguém da família que passou. Na sequência, a gente tem o livro Pesado. E, gente, esse livro aqui, uma menina do clube estava lendo e me falou que ele é muito bom, apesar de ser pesado. O próprio nome já fala, né? Aqui tem escrito: uma memória, uma confissão, uma catarse. Entre relatos dilacerantes e sempre vigiado por uma onipresente e rígida mãe, Kizzy disseca sua própria vida neste que talvez seja um dos livros mais sinceros dos últimos anos. Um texto escrito não só com palavras, mas também com dor, ginga, peso, subversões da língua e abundância negra, e que reverbera dentro de nós uma pergunta de difícil resposta: até onde a vida nos dobra? Eu queria ter tempo para ler todos os livros da vida, mas não tenho, e aí estão ficando livros acumulados, mas um dia eu vou aposentar, e esses livros aqui serão lidos. Falta muito? Falta, mas vai chegar. O livro seguinte, gente, é Samarcanda. Eu não li, tá? Teve até o encontro das meninas para falar sobre esse livro, mas eu não consegui, na época, não consegui ler o livro. E fala o seguinte: saberia o juiz que com aquele gesto, com aquelas palavras, dava vida a um dos segredos mais bem guardados da história das letras, que seria preciso esperar 8 séculos até que o mundo descobrisse a sublime poesia de Omar Khayyam, até que seu Rubaiyat fosse venerado como uma das obras mais originais de todos os tempos, até que fosse enfim conhecido o estranho destino do manuscrito de Samarcanda,
Parece uma história de aventura, né? Falando de um manuscrito. Fiquei curiosa também. Esse aqui é um livro lido. A gente leu com o Clube de Autores Leitores. Foi numa leitura... Foi num desafio do clube e foi simplesmente sensacional. Eu deixo para vocês essa recomendação. Este livro é incrível. Que é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Souza Vilada. Que vai contar a história de uma mulher travesti, todas as dificuldades que ela passa para se manter, as dificuldades com a família, é o grupo de travestis juntas, como elas são unidas, como elas se ajudam, mesmo a vida sendo tão difícil e tentando derrubar elas o tempo inteiro. Este livro simplesmente é uma obra-prima que precisa ser lido por todos. Quem sabe se fosse obrigatório ia diminuir o preconceito, né? Mas é um livro pesadinho também. Indígenas de Férias. Esse eu não li ainda. E eu acho linda essa capa, olha aqui. É muito bonitinho mesmo, né? O que tem escrito aqui? Mimi e Bird são um casal indígena. Ela, Blackfoot, ele, Cherokee. Os dois viajam pela Europa seguindo a rota dos cartões postais enviados por Leroy, tio de Mimi, depois dele ter sido retirado de sua reserva indígena para se tornar atração em um show do faroeste. Ao partir, Leroy havia levado a bolsa Crow, o importante artefato da família, e é com o argumento de recuperá-la e descobrir o paradeiro do antepassado que Mimi e Bird justificam suas andanças pelo mundo. Uma aventura tão insólita quanto profunda, em que íntimo e político se encontram, e que nos faz pensar não apenas sobre o envelhecimento, o companheirismo e o amor, mas também sobre a violência física e simbólica cometida contra indígenas e refugiados. Na sequência, temos um outro lido maravilhoso. Se eu não me engano, tem resenha aqui no canal. Se tiver, eu vou deixar aqui no card para vocês. Que é Casas Vazias, da Brenda Navarro. Nesse livro, a gente vai acompanhar a história de duas mães. Uma mãe que perde seu filho e a outra uma mãe que encontra uma criança. Ambas vão ter que lidar com casas vazias. Uma com a tristeza e outra com a felicidade que não era da forma que ela esperava. Genial esse livro. Assistam a resenha, gente. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Eu falei muito sobre esse livro. Eu sou apaixonada. O pessoal do clube adorou essa leitura. Vou deixar essa recomendação para vocês. Continuando, esse aqui é um não lido. O livro se chama K, do Kucinski. Essa capa também é linda, né? Nessa época até que tava fazendo umas capas meio diferentonas. E aqui tem escrito: K é a história de um pai em busca do paradeiro da filha desaparecida durante os anos de chumbo. A angústia desse pai é costurada com vagar, intercalada por vozes distintas que irrompem em meio à sua odisseia. Vozes que acompanharão, ora sofridas e comoventes, ora escabrosas e cínicas, o desfiar da trama. O leitor fica suspenso como à beira de um abismo, incapaz de interromper a leitura, mesmo que conheça desde as primeiras linhas o desfecho da história. Nossa, isso parece bem pesado, né? E bem bonito ao mesmo tempo, fiquei curiosa. Continuando, outro não lido é A Beira-Mar, de Abdul Razak Gurnah. Eu acho que é assim que fala o nome. Olha esse livro. Muito lindinho também, né? Não li e falo o seguinte: eu falo com os mapas, e às vezes eles me respondem. Isso não é tão estranho quanto soa, nem é coisa desconhecida. Antes de existirem os mapas, o mundo era infinito. Foram os mapas que deram forma aos territórios, como alguma coisa que podia ser possuída e não simplesmente explorada e saqueada. Os mapas fizeram com que locais esquecidos nos limites da imaginação parecessem passíveis de ser conquistados e domados. Mais tarde, quando se tornou necessária, a geografia se transformou em biologia, a fim de construir uma hierarquia na qual fosse possível situar os povos que viviam sua inacessibilidade e primitividade em outros pontos do mapa. Esse aqui é do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2021. Não li ainda, tá, gente? Não me julguem. Uma biblioteca é feita de livros não lidos, mais do que de livros lidos, senão qual a função da biblioteca? As Armas Sonolentas, de Carla Saavedra. Saavedra, isso mesmo, com armas sonolentas. Olha que linda essa edição. Outro não lido, eu vou ler para vocês a sinopse. A trama gira em torno de 3 mulheres muito diferentes, mas fortemente interligadas, que experimentam um sentimento crescente de abandono e exílio, seja geográfico, seja emocional. A viagem, por assim dizer, que cada uma delas faz, poderia ser um jeito de voltar para casa, em uma busca por sua verdadeira identidade. Nesse potente romance de formação, Carola Saavedra discute o feminino e a maternidade,
assim como os mecanismos e as armas secretas do inconsciente. Que é... Gente, como é que vocês fazem com tanto livro que eu quero ler e não tem tempo para ler? Continuando, na sequência temos Apocalipse Bebê, de The Spence, nessas edições aqui. E esse, gente, eu fiquei bem curiosa, até pelo nome, pela capa na época, mas eu não tava com tempo para ler, né? Fala o seguinte: Valentine desapareceu. Filha de uma família abastada, porém disfuncional, ela some no caminho da escola e deixa todos desesperados. A jovem detetive Lucília Toledo é contratada para encontrar a adolescente e pede ajuda à sua amiga mais experiente no ramo, a Iana. Juntas, as duas começarão um périplo vertiginoso. Então parece um thriller. Será que é? A Tag não tem o hábito de mandar muito thriller, muito livro mais assim não, mas tá com carinha de um thriller, né? Vocês já leram? Me fala aqui, gente. Se vocês já leram alguns desses livros que eu não li, ou até os que eu já li, me deixem aqui nos comentários dicas de qual devo ler primeiro, como que funciona, porque tem muito livro, vocês podem ver. Na sequência, eu tenho As Maravilhas, de Helena Medel. E aqui a gente vai acompanhar a história de duas mulheres que vão fazer a mesma jornada para encontrar respostas em épocas completamente diferentes. E o que liga elas é que uma é mãe de uma mulher e a outra é filha da outra. Essa mulher que une as duas. Então eu achei bem interessante até a forma de descrever essa sinopse. E essa aqui é uma leitura muito tocante, muito bonita, vale a pena para você quiser repensar sobre a jornada de ser mulher e como você se liga às mulheres da sua família. É muito legal. Na sequência temos Alguém para Correr Comigo, do David Grossman. Eu li esse livro. Achei bem interessante porque eu nunca tinha lido um livro de um autor israelita. Então eu gostei da experiência, foi diferente. Mas eu confesso que assim, de 5 estrelas eu dou 2, tá? Porque é um livro que acontece muita coisa, mas não acontece nada. Eu não sei como é que eu explico isso pra vocês. O livro vai se passar na cidade de Jerusalém, vai mostrar a história de dois amigos envolvidos com uma rede da máfia desse lugar. E aí a menina vai acabar desaparecendo e o amigo vai tentar correr atrás para poder ajudar a salvá-la. O livro chama-se Alguém para Correr Comigo e essa edição é simplesmente maravilhosa, muito linda, tá? Eu li, tá vendo? Tem até umas marcaçõezinhas aqui, mas não é um livro muito marcante, é uma história gostosinha, nada demais. A frase é essa. É legal você ler um livro que se passa em Jerusalém, que não é muito comum livros que se passem em Jerusalém, né? Então isso foi interessante. Na sequência, eu li Mama, da Terry McMillan. E esse livro vai contar a história de uma mulher que é ao mesmo tempo durona, engraçada, combativa. É uma mulher negra e a história de todas as mulheres negras da família dela. Como tentar sobreviver quando os homens só sacaneiam, essa é a palavra certa, tá? Tentar sobreviver sozinha, cuidar dos filhos, numa sociedade que não ajuda em nada a mulher negra. Então, esse livro é incrível. Incrível. Na sequência, eu recebi Migrações e esse livro aqui eu li. E é um livro lindo, de uma sensibilidade maravilhosa. Olha que livro lindo. Olha a luva. Olha as marcações, gente. Esse livro é belíssimo. Nesse livro aqui tá rolando tipo uma espécie de fim do mundo e todas as andorinhas do Ártico estão em extinção. E essa mulher vai largar tudo que ela tem para pegar uma expedição para ir para Groenlândia, estudar e fotografar essas andorinhas. E para isso ela vai arrumar uma equipe para poder ir atrás, né? Gente, que livro belíssimo. Porque à medida que ela se aproxima das andorinhas, ela vai revelando o passado dela, vai contando o que levou ela até ali, contando o que levou ela a largar tudo, vender tudo que ela tinha para estar ali. É um livro assim muito sensível, muito bonito. Eu fiquei apaixonada nessa leitura, super recomendo para quem gosta desse estilo de livro mais reflexivo, apesar de ter uma pegada meio fim do mundo também, né, que é gostoso de ler, mas vale a pena. Na sequência, acho que foi o livro nota 2 da Tag, nota 1 para falar a verdade da Tag, que é Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente. Eu li esse livro, gente, e o que acontece? Esse aqui, o autor tentou criar uma espécie de autoajuda sobre como ficar rico na Ásia, né? Ficar podre de rico na Ásia emergente. Só que não é uma autoajuda de verdade, é um livro de ficção. A gente vai acompanhando a história de um cara e ele vai meio que contando como se fosse um livro de autoajuda a sua história. É uma experiência mais diferente que eu já tive na vida. É muito louco essa experiência aqui na literatura, tá? Mas não é porque é muito louco que é bom. Nota 1.
valeu o tempo por ser diferente, mas não gostei muito porque fica meio com um tom de autoajuda fajuto. É mais ou menos isso. Na sequência, temos Lar em Chamas, da Camila Chance. Esse eu nunca li, gente. Vou ler a sinopse para vocês. Nacionalidade e cidadania são um privilégio, não um direito de nascença nessa história em que se acompanha não apenas a devastação de duas famílias, mas também tocantes histórias de amor incondicional e sacrifícios. Entre irmãos, entre pai e filho, entre amantes. Ao adaptar a tragédia, Antígona de Sófocles para a Inglaterra contemporânea, a paquistanesa Camila Chance construiu um romance pungente e arrebatador, vencedor do prêmio Women's Prize for Fiction de 2018. Então é um reconto de Sófocles, Antígona de Sófocles. Não li, é grandinho, tá, gente? Mas fiquei interessada também. Na sequência, A Mulher do Século. As meninas do clube chegaram a ler esse livro, mas eu não li na época. Eu acho essa capa muito legal. E aqui vai contar a história de uma mulher que tinha a vida perfeita, não queria ser mãe, queria viver a vida de luxo, aparecer na televisão, uma dondoca, resumindo, até que ela vai ser obrigada a cuidar de um filho que ela nunca quis ter, mas agora ela vai ter que cuidar. Eu não li, mas eu sei mais ou menos essa sinopse porque as meninas do clube leram e eu vi a conversa e o debate delas. Algumas gostaram, outras não, mas é unanimidade que a personagem principal é uma chata. Mais ou menos assim. Na sequência, temos Memphis, da Tara M. Stringfellow. Esse livro é lindo, gente. Olha essa capa. Eu comecei a ler esse livro tem um tempinho já, mas, pra falar a verdade, eu acho que na época eu tava bem atolada com as coisas do clube. Eu acho que eu tava montando algumas coisas. É virada de semestre do clube que fica muito pesado pra mim. E acabou que eu não consegui finalizar, eu parei a leitura pra ler depois, e é aquela coisa, né, gente? Quando a gente para pra ler depois, tem que pegar do início, não adianta. Mas eu vou ler a sinopse pra vocês não ficarem sem saber. Joan, de 10 anos de idade, a mãe e a irmã mais nova fogem do temperamento explosivo do pai e buscam refúgio na casa ancestral da mãe, em Memphis. Não é a primeira vez que a violência altera o rumo da trajetória da família. À medida que cresce, Rowan encontra alívio pintando retratos da comunidade de Memphis. Um de seus modelos é a senhorita Down, uma enigmática vizinha que afirma saber algo sobre maldições e cujas histórias sobre o passado ajudam Joan a ver como sua paixão, imaginação e esperança implacável são, de fato, a continuação de uma longa tradição matrilinear. Interessante, né, gente? Eu fiquei muito curiosa na época para ler, eu achei belíssima a capa. O pessoal da tag falou muito bem dessa leitura, mas não li ainda, tá paradinho aqui. Continuando, temos Um País Sem Chapéu, de Dani Laferrier. E eu achei engraçado que na época a gente tinha falado que é um título de livro engraçado. Qual que é a curiosidade? O que esse título passa pra você? Você sabe do que se trata essa história pelo título? Não? Por que a pessoa escolhe um título desse, né? Vou ler a sinopse pra vocês. Depois de 20 anos de exílio na América do Norte, um escritor regressa a seu Haiti natal e enfrenta o desafio de narrar essa experiência. A maneira de um pintor primitivo com traço firme, cores vivas e perspectiva multifacetada conta sua perambulação por Porto Príncipe e seu cotidiano singular. É isso, ó, tem escrito aqui que é um convite a penetrar num território que tem muitos paralelos com o nosso, com um estilo límpido e permeado de ironia. Fiquei curiosa, mas realmente, gente, para pra pensar, é um livro que pelo título não me chamou atenção, não tá aí nas minhas próximas leituras, mas tá aqui na minha estante para em algum momento ser lido. Esse é uma obra de arte, eu não preciso nem falar. Oração para Desaparecer, da Socorro Alcioli. Olha que edição lindona da tag. Este livro, gente, precisa ser lido por você que mora na América Latina, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Esse livro é sensacional. A Socorro escreve realismo mágico, né? Então a gente vai ter sempre uma pitadinha de sobrenatural nas histórias. Aqui a gente vai ter uma mulher que acorda nua, pelada, sem cabelo, em Portugal, numa cidade que se chama Almofala. E ela não sabe quem ela é, de onde ela veio, o que aconteceu, não lembra o nome dela, não lembra absolutamente nada. O único traço da origem dela é o sotaque brasileiro e um colar de búzios que ela carrega desde a sua chegada.
E aí ela vai tentar buscar entender quem ela era. Aqui vai falar muito de tradição indígena, de povos originários, da religião, é muito interessante, tá? Fica aqui a recomendação. Se tiver resenha eu vou deixar aqui, mas eu não lembro se eu fiz resenha dele na época que eu li. Foi muito interessante. Na sequência eu recebi A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, e eu li esse livro na hora. É um grande clássico de terror. Olha essa capa lindona. Opa, tá de cabeça baixa, né? Muito linda. Um super clássico, tá, gente? Vou deixar pra vocês a resenha aqui no card desse livro. É uma história de fantasmas, mas não diretamente sobre fantasmas. É tudo muito implícito. O terror é tudo muito talvez. Será que tá acontecendo isso mesmo não? Ou será que isso é coisa da cabeça das pessoas? É bem legal, tá? É bem estilo vitoriano de terror, tipo gótico. É bem gostoso de ler. Fica aqui mais uma diquinha. Mas não dá medo não, tá, gente? Isso é um medo do século XIX que pra gente hoje em dia é fichinha. Não dá medo nenhum. Continuando, o próximo livro é Em Algum Lugar Lá Fora. Não li também. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ah, quase cai tudo. Em Algum Lugar Lá Fora, abre aos leitores novas formas de compreender não apenas as engrenagens da máquina colonial, mas principalmente suas feridas que persistem nas relações sociais, culturais, políticas e afetivas do mundo de hoje. E isso foi Micheline Verunsky que falou, que foi leitor de O Som do Rugido, autor de O Som do Rugido da Onça, autora, né? Que a gente amou na leitura com o clube, tá? Tá aqui, não li ainda. Ela se chama Rodolfo, tava nas opções de livros indicados pro clube em 2025, não ganhou, tá? Essa capa aqui é lindona. E vai contar a história de Murilo, que acaba de se mudar para um apartamento no qual a antiga moradora Francesca deixou uma tartaruga. Seguindo ordens recebidas por e-mail, tenta entregar o animal por meia Porto Alegre. A peregrinação parece inocente, mas a escritora Júlia Dantas sabe que não há nada mais radical e transformador do que o encontro entre pessoas quando minimamente desarmadas. Ela se chama Rodolfo. Rodolfo é a tartaruga, tá, gente? Tá aqui. Eu quero muito ler esse livro, tá? Estão falando super bem dele. Na sequência temos Meu Pai e Suas Apostas. E esse aqui é um livro baseado realmente numa história real. Meu Pai e Suas Apostas é uma história poderosa e comovente sobre a busca pela dignidade e a luta contra adversidades intransponíveis. Louise Meriwether tece uma narrativa cativante com elementos autobiográficos que oferece o registro perspicaz da experiência de viver no Harlem nos anos 1930 sobre o prisma de French, uma corajosa garotinha de 12 anos. Este livro é uma jornada tocante pelas lutas e triunfos de uma família determinada a vencer as probabilidades e encontrar o seu lugar no mundo. É super fininho e esse aqui também vai estar nas minhas próximas leituras. É uma lista interminável, já falei com vocês, nem vou nem me desanimar. Na sequência temos O Garoto do Rickshaw. E, gente, eu tô com muita vontade de ler. Eu lembro que a Lia, do clube, toda hora indica esse livro pra gente ler, mas ele nunca ganha. Olha que edição linda da tag. Isso aqui é um clássico, tá, gente? Da China moderna. Bom, tentando ganhar a vida como puxador de rickshaw, uma espécie de carroça, o inocente Xiangzi vai em busca da utopia da cidade grande. Na Beijing dos anos 1920, Xiangzi enfrenta as mais diversas situações navegando a guerra, figuras oportunistas, perigos e desilusões. Esse aqui eu tenho curiosidade porque eu não tenho muito hábito de ler leitura chinesa, então é interessante. Agora esse, eu tô indignada que eu ainda não li porque eu sou apaixonada no Ian McEwan e esse é o livro novo que a gente recebeu dele pela tag e eu ainda não consegui ler, não deu tempo, tá uma loucura. Que é esse aqui, ó. Na praia. Vou ler a sinopse para vocês. Eram jovens, educados e ambos virgens nessa noite. Assim começa a história de Edward e Florence num quarto de hotel na praia para sua noite de núpcias em 1962. O premiado autor britânico Ian McEwan mergulha na complexa mistura de desejo e pudor que marca o grande momento dos recém-casados, entrelaçando dramas íntimos, plenos de silêncios e mensagens nas entrelinhas, com impasses históricos e culturais em uma narrativa envolvente até o seu desfecho. Quero ler. Vocês já leram? Esse aqui me conta, por favor, o que vocês acharam, gente, porque eu amo Ian McEwan. Não teve uma coisa que ele escreveu até hoje que eu não gostei. Na sequência temos Água Funda, de Ruth Guimarães. Tá linda essa capa. Também não li. Esses últimos todos aqui eu não li ainda, gente.
Entrelaçando diferentes tempos e personagens inseridos no universo de uma comunidade rural da Serra da Mantiqueira, Ruth Guimarães construiu uma prosa ágil e fluida, permeada de ditos populares e causos marcados pela superstição e pelo fatalismo, que antecipa em certos aspectos o realismo mágico de Juan Rulfo e Gabriel Garcia Marques. Querem ler. Agora lascou. É bem os livros que a gente tá lendo esse mês com o clube. Não vai dar, né, gente? Nem vou voltar pra estante. Mentira, vai sim, porque agora eu quero ler, mas não vou tirar da estante porque já tá um caos de livros aqui na minha vida. Agora já era. Realismo mágico da Ruth Guimarães, realismo mágico brasileiro. Eu tô lendo Pedro Páramo e 100 Anos de Solidão. É claro que eu preciso ler Água Funda. Claro. Continuando, o livro que veio na sequência é esse aqui. Primeiro Sangue. E tem escrito: na primeira página deste livro, encontramos um homem frente a um pelotão de fuzilamento. Estamos no Congo em 1964. Esse homem, sequestrado pelos rebeldes junto com outros 1.500 belgas, é o jovem cônsul belga em Stanleyville. Seu nome é Patrick e ele é o pai da escritora. Conseguiram entender o peso desse livro, né? Vou pegar a sequência aqui de alguns livros que estão paradinhos, mas eles não estão na ordem não, tá? Chegamos aqui. Mau Hábito. Gente, esse livro tá super falado. Eu tô doida pra ler, inclusive não quer sair da capa. Eu tô doida pra ler ele. Ele também tava na votação do clube. Olha essa capa, que lindona. Vai contar a história. Tá falando que esse livro virou, claro, um fenômeno mundial, que vai acompanhar a formação de uma menina que cresce num bairro operário, devastado pela heroína na Madrid dos anos 80. Aqui ela vai criar um romance sobre alegria e conflitos envolvidos na experiência de uma pessoa que decide experimentar livremente o gênero. Eu ouvi falar muito que esse livro aqui é muito bom, tá? Então tô bem curiosa. Temos também, agora esse título é lindo, A Voz que Ninguém Escutou, de Renan Silva. Olha isso aqui. Tá lindo, né? Não tem uma sinopse muito grande atrás, só fala assim: a saga de uma família que, ao afirmar a própria existência, inventa também uma nova nação que responde pelo mesmo nome, Brasil. É vencedor do Prêmio Kindle de Literatura de 2024. Esse livro chegou em setembro, tá? Eu ainda não li. Temos aqui também Coisas Humanas, de Karine Tuil. Eu não li esse livro ainda. Na realidade, eu comecei, como vocês podem ver. Mas eu ainda tô no processo de leitura. Eu dei uma pausa nele, porque ele tava mexendo muito comigo. E é um livro que eu preciso ler com mais calma, porque é um livro que vai falar de um tema muito difícil, muito delicado, que é uma acusação de estupro dentro de uma família. Então, assim, esse livro é pesadíssimo, você precisa estar num momento bom pra ler, com a cabeça boa, igual Lolita do Nabokov, você não pode ler em qualquer momento, tá? Então, assim, é um livro com escrita densa, incrível, mas eu tive que dar uma pausa porque eu não tava conseguindo ler. Vou ler a sinopse pra vocês ficarem com vontade também. Os Farel são um casal poderoso. Jean, aos 70 anos, é um famoso jornalista político francês. Sua ex-esposa, Claire, é conhecida por seus ensaios e compromissos feministas. Juntos, eles construíram uma reputação e tiveram um filho, Alexandre, estudante de Stanford, prestigiosa universidade americana. Claire está feliz em um novo relacionamento com Adam, um homem simples, professor de uma escola judaica e pai de Mila, uma garota tímida que orienta a vida sobre preceitos religiosos. Tudo muda na noite que Alexandre e Mila vão juntos a uma festa. Uma acusação de estupro vai abalar a construção social perfeita da família Farel, e ao mesmo tempo em que o drama irrompe com múltiplas e extremas implicações midiáticas e jurídicas no auge absoluto do debate Me Too. Entenderam como esse livro é pesado? Então, se você quiser ler, esteja preparado. Na sequência, quase no fim, temos Línguas nessa edição lindona aqui. Achei lindas essas janelinhas, lindas línguas aqui nessas janelinhas. Fala assim: uma garota linda e misteriosa, o duelo tragicômico entre dois amigos, uma avó aprisionada ao passado, o idioma doméstico e a língua das ruas, as verdades e mentiras pronunciadas ao longo do amadurecimento de um garoto em Nápoles. História fascinante na voz única de um dos maiores escritores contemporâneos. Línguas nos mostra que as crianças podem ser cruéis e amar de forma tão apaixonada quanto os adultos, e às vezes até mais. Domenico Starnone. Parece um estilo de livro meio Helena Ferrante. Não sei, eu não li, gente, não é parecido, mas a sinopse lembra um pouco, né? Não sei se vocês acham também. Temos, para continuar,
esta capa belíssima, que é a árvore mais sozinha do mundo. Em uma pequena roça no sul do país, a vida de Gerlinda, Carlos e seus filhos cumpre o tempo da terra. O cultivo do tabaco dá sustento à família, que dia após dia enfrenta as oscilações da natureza, esguichando venenos e adubando as vergas para que as folhas atinjam a qualidade ideal. Dessa angústia da espera, e em meio a investidas das empresas que dominam o mercado fumicultor, ainda preciso decifrar os códigos da adolescência e aprender a sua difícil linguagem de amor. Quando chega a época da colheita, os dias se transformam e a família recebe a ajuda da mãe de Gerlinda, que mesmo com seus estímulos e sua peculiar ternura, parece incapaz de emendar a casa tomada por silêncios incômodos e perdas iminentes. Nesse romance absolutamente inovador, Mariana Salomão Carrara experimenta com a linguagem, confirmando seu lugar único na novíssima literatura brasileira para retratar um país que, de norte a sul, encobre as suas mais profundas mazelas. Não merece, gente? Como que faz essa lista, meu Deus? Oh, Deus, quero todos. Para finalizar os livros que eu tenho da tag, realmente finalizei. Acho que não tenho mais nada pedido por aqui. É isso. Gente, muito livro da tag, né? Eu tenho aqui Os Vulneráveis. Também não é lido. Esse livro foi que chegou em junho e tem assim: Sigrid Nunes retorna com sua escrita singular para contar uma história ambientada em Nova York nos primeiros dias do confinamento, em razão da pandemia de Covid. A narradora, escritora com idade suficiente para se qualificar como vulnerável, concorda em passar o início da quarentena no apartamento de uma amiga, presa pelo mesmo motivo em outro estado, para cuidar do papagaio Eureka, desamparado desde o sumiço repentino de outro hóspede, um universitário da geração Z. O jovem retorna sem avisar, e os dois, ou os três, contando com a ave, tornam-se companheiros de casa, não sem antes atravessar certas tensões. A evolução desses relacionamentos interpessoais e interespécies torna-se a base sobre a qual a narrativa se desenrola. Ela ganhou o prêmio National Book Awards em 2018 com esse romance aqui, então eu fiquei curiosa. Para finalizar, gente, eu tenho uns livrinhos aqui, que são livrinhos que eu amo, de formatos diferentes, e eu sempre deixo por aqui, tá? Um conto de Natal, nessa edição Pocket da Antofágica, que vai contar a história de Ebenezer Scrooge, que recebe os fantasmas de Natal, meu livro favorito de todo o Natal. Temos O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Favorito. É um livro escrito em prosa poética. Genial. Se você não leu ainda, leia, porque é um livro denso, pesado, que vai falar sobre o vazio de uma mulher. Pesadíssimo. Temos o Quebra-Nozes, que eu não li ainda, vamos ler agora em dezembro com o Clube Doutores Leitores. E tem algumas lembranças, né? Isso aqui, por exemplo, eu trouxe da Bélgica e está escrito em francês. Eu não lerei, com certeza não lerei, só quando eu aprender francês. Temos esse discurso da J.K. Rowling, que se chama Vidas Muito Boas. É um discurso incrível que ela fez numa faculdade. Vale a pena, apesar de eu ter tomado o ranço dela depois, mas ainda tá aqui. Temos esse livro aqui, que eu comprei, que conta a história do Kafka, mas eu comprei na República Tcheca, tá escrito em tcheco. Não lerei, como vocês devem imaginar. Tenho também Mulheres Divinas, da Dark Side. Eu comprei esse livro aqui já tem um tempo. Algumas deusas, algumas coisas do universo feminino. Então é bem interessante, eu ainda não li, tá? É tipo enciclopédia. Temos dois livrinhos que ficaram muito famosos um tempo atrás, que são livros infantis, tá? A Parte que Falta encontra o Grande O e A Parte que Falta. Lindo, são histórias infantis aqui belíssimas. Fica aqui a recomendação para quem tem filhos nessa idade 7, 8 anos, para poder entender essa mensagem aqui, que é muito interessante. A minha edição de Alice, que é a edição de colecionador da Zahra. E aí tem As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. E do lado de cá é As Aventuras de Alice através do Espelho. Já li tem muito tempo, eu sou apaixonada, ao mesmo tempo que eu acho essa história muito louca. É uma mistura, né? Aqui eu tenho um livro de estudo de literatura brasileira, do Alfredo Bozzi. Esse livro aqui é uma das maiores indicações da faculdade para estudar literatura brasileira. Tá aqui paradinho. E temos Creepshow, já lido com o Clube do King, que é uma HQ escrita pelo próprio Stephen King. Uma HQ de horror trash. É isso aí, não é aquele horror normal do Stephen King, não.
Bom, gente, é isso. Agora eu vou colocar as coisas de volta aqui no lugar, dar uma organizada em tudo e nos próximos vídeos eu vou liberar para vocês o restante dos livros que eu tenho do lado de lá. Mas já fiquem sabendo que, por mais que eu esteja postando isso agora, já está ficando desatualizado, porque novos livros estão chegando e alguns outros livros já estão indo embora. Como sempre, toda estante tem vida, ela se renova, ela se molda, ela se muda, ela se adequa. Comprei vários livros novos para as nossas leituras do clube. E depois um dia a gente faz uma atualização dessas estantes. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau!